Olá, gente. Vamos falar um pouco hoje sobre a Era Vargas, tá? E aí a gente precisa falar um pouco sobre o que foi esse período, né? Vamos fazer uma espécie de introdução e a gente vai fazer alguns exercícios também, certo? A gente pode dizer que a Era Vargas vai ser um período de muitas ambiguidades, né? De um lado vai haver muita prosperidade social, né? Mas por outro vai haver um grande retrocesso, né? Político, principalmente, né? Em algum tempo, em algum período especificamente, né? Quando a gente fala da Era Vargas, a gente fala do nome do período, essencialmente, em que Getúlio Vargas vai, de fato, governar o Brasil, né? Vão ser 15 anos à frente da administração federal, que vai ser de 1935 a 1930, perdão, até 1945, né? Isso de maneira ininterrupta, né? Depois que, em 1951 até 1954, é que a gente tem um período, né, de mudança, digamos assim, né, após a morte de Vargas, né? Mas a gente não pode negar que, independente das características do governo varguista, o próprio Vargas foi responsável por muitas mudanças, tanto sociais quanto econômicas, na realidade brasileira, né? Quando a gente fala da Era Vargas, a gente fala que ela se inicia, de fato, com a Revolução de 1930 e até quando é destituído do poder, quando ele destitui do poder, na verdade, a oligarquia cafeeira, né? A gente vai ter três fases aí. A gente tem um governo provisório, que vai se dar de 1930 até 1934. A gente tem um governo constitucional até 37, o Estado Novo até 45 e, posteriormente, a gente vai ter 51 a 54, que é quando se dá o governo democrático de Vargas, lá durante o período populista. Tá? A Revolução de 1930, né, que ela vai se dar considerando, né, da proclamação da República até o ano de 1930, esse é o contexto, né, que vai vigorar no Brasil a chamada República Velha nesse tempo, vai ser o primeiro período de fato republicano brasileiro, né. Vai haver uma grande alternância, a gente sabe disso, né, na República Velha, na República do Café com Leite, entre principalmente os estados de São Paulo e Minas, e essa política vai ficar realmente conhecida como a política do café com leite, onde vão mandar os coronéis, que vão ser grandes latifundiários, né? Em março de 1930, vão se realizar eleições, né, para presidente da República, e um vitorioso vai sair, como candidato vitorioso, vai sair o governista Júlio Prestes, né, mas a Aliança Liberal, que vai ser um nome dado aos aliados mineiros, né, gaúchos e paraibanos, vai se recusar a aceitar a validade das eleições. Eles vão alegar basicamente que houve uma fraude no processo, né? E o auge dessa crise foi a morte de João Pessoa, que era candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, né? Somando isso, a crise de 1929, além do descontentamento do Exército, nós temos que o governo vigente era extremamente mal recebido, digamos assim, por alguns setores da sociedade brasileira, né? Vai se formar aí, então, uma junta governamental que vai ser formada por generais que vão depor o presidente Washington Luiz e vão empossar Getúlio Vargas, né? Era o fim, basicamente, da República Velha e o início da chamada Era Vargas. E aí, para a gente exercitar um pouquinho essa introdução, antes de ir para a parte do governo provisório, vamos ver essa questão da Mackenzie, né? Essa questão diz: o texto nos permite concluir que, após a Revolução de 1930, estabeleceu-se no país. O que é que o texto diz para a gente, né? Vitoriosa Revolução, abre-se uma espécie de vazio de poder por força do colapso político da burguesia do café e das demais frações de classe para assumi-lo em caráter exclusivo. O estado de compromisso é a resposta para essa situação. E nas alternativas, nós temos a alternativa A, que diz que após a Revolução de 1930, né, se estabelece no país a mesma estrutura política existente no período anterior, a centralização pelo governo das decisões políticas e financeiras dentro de um quadro de alianças em virtude da heterogeneidade das forças revolucionárias. Na letra C, o total desaparecimento do poder e do prestígio das forças oligárquicas. A letra D, a ascensão da burguesia industrial, única classe que deu total apoio a Vargas do processo revolucionário. O isolamento das forças armadas e da máquina burocrática do Estado que não participaram do estado de compromisso. E aí, antes da gente responder, é interessante a gente ver algumas das principais características, de fato, da Era Vargas, né? A gente tem essa centralização do poder de fato, né? Onde ele vai tomar medidas para fortalecer muito mais o executivo, né? E, contrapartida, enfraquecer o poder legislativo. Ele vai ser responsável por uma série de políticas trabalhistas ao longo de seus governos, né? Ele vai fazer um uso muito grande da propaganda política. Isso não é uma coisa específica apenas do período populista, né? Além de ter uma grande capacidade de negociação política mesmo, né? Vargas não vai surgir do nada, essencialmente,
certo? Ele vai construindo, ele vai aprimorando, ele vai aumentando as suas zonas de influência ao longo do tempo. E aí, sabendo disso, vamos voltar aqui, né? Vai ser a mesma estrutura política? Aí você pensa, não, mas tem a centralização do governo, certo? E a centralização do governo é uma das principais características de Vargas, por mais que muitas das elites ainda permaneçam, digamos assim, alinhadas ao poder. E a gente tem, de fato, a alternativa B, a alternativa correta, certo? E em virtude da heterogeneidade das forças revolucionárias, a gente poderia pensar, não tem essa heterogeneidade, todo mundo ali é muito parecido, mas a gente precisa lembrar que os grupos que se mostravam insatisfeitos com a República do Café com Leite, com a República dos Coronéis, era basicamente a sociedade brasileira como um todo. E a sociedade brasileira, essencialmente, é bastante diversificada, é bastante heterogênea, né? Sobre o governo provisório, né, o que a gente pode falar um pouquinho sobre o governo provisório? Ele vai se dar aí entre 1930 e 1934, né? Aproximadamente aí em 3 de novembro de 1930 vai se começar, né, esse governo provisório, e ele vai se instalar vai instalar, na verdade, o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, e vai ficar conhecido como Ministério da Revolução, né, que vai passar a organizar a legislação trabalhista. Na economia, ele vai investir muito na industrialização para substituição mesmo das importações. E vai haver também um fortalecimento muito grande do Estado, né, através da centralização de poderes. Vargas vai acabar nomeando militares para intervir nos estados e, com isso, vai acabar reduzindo o poder dos coronéis, né? Vai haver uma certa tensão, né, entre as velhas oligarquias e os militares interventores. A própria oposição às ambições centralizadoras de Vargas vai ser muito mais forte em São Paulo, né, onde vai nascer um discurso de autonomia política. O povo paulistano, né, acaba se levantando em armas contra o governo de Getúlio Vargas e vai exigir, né, a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte, né? Esse movimento vai acabar se chamando o Movimento Constitucionalista de 1932. Mesmo derrotando as forças oposicionistas, o próprio presidente, o próprio Vargas, vai acabar convocando eleições para a Constituinte e, em 1934, uma nova Constituição vai ser promulgada, tá? E aí a gente tem essas principais características da Constituição de 34, certo? Onde a gente tem a existência do sistema político dos três poderes, né? Na verdade, isso permanece a tripartição dos poderes. A gente vai ter um caráter democrático, pelo menos mais do que existia antes, né? Um sistema eleitoral baseando-se no voto secreto, prevendo também o voto feminino, que sequer as mulheres eram citadas na Constituição anterior, né? O estabelecimento da justiça do trabalho e das leis trabalhistas, a formação e existência de sindicatos, né? Apesar desses sindicatos serem extremamente controlados por Vargas, né? Vai ser uma das características, inclusive, que ele vai adotar de certa forma ali do fascismo italiano, certo? Alguns outros avanços, né, que a gente tem vai ser a proibição do trabalho infantil, assim como o estabelecimento da jornada de trabalho de 8 horas, né? A manutenção do regime republicano, o estabelecimento, a nacionalização de recursos minerais, né? Ele vai nacionalizar os recursos naturais brasileiros e manter o monopólio estatal de muitos setores da indústria, como a gente falou antes, de combater uma espécie de política de importações, certo? E aí, nessa segunda questão, a gente tem o seguinte contexto. A Revolução de 1930 acarretou transformações econômicas e sociais ao Estado brasileiro, cuja política após 1930 se caracterizou pelo abandono do apoio aos produtos agrícolas de exportação, adoção da prática liberal de não intervenção nas relações entre capital e trabalho, implantação do livre-cambismo, que especializava o país como produtor agrícola e importador de manufaturados, imediato atendimento das reivindicações democráticas, colocando-se o governo contra as crescentes tendências nazi-fascistas, ou intervencionismo com apoio à lavoura tradicional e à industrialização e regulamentando as relações trabalhistas. Olha, a gente sabe que a alternativa A não pode estar correta, porque ele não vai simplesmente abandonar os produtos agrícolas de exportação, até porque o Brasil é um país exportador, isso não faz sentido, né? Isso poderia confundir a gente a partir do momento em que ele tenta reduzir as importações, né? Mas não convém ao caso essa alternativa A. A adoção de prática liberal de não intervenção, não, vai ser um Estado intervencionista, né? Isso fica bem claro durante
os governos de Vargas. Implantação do livre-cambismo, que especializava o país como produtor agrícola e importador. Não, ele quer reduzir a quantidade de importações, por isso que vai investir tanto na indústria brasileira, né? Imediato atendimento das reivindicações democráticas, colocando-se o governo contra as crescentes tendências nazifascistas. Não, o governo de Vargas vai ter uma proximidade muito grande com algumas tendências fascistas durante seu desenvolvimento, não nazistas necessariamente, certo? E a letra E, né? O intervencionismo, que é a nossa alternativa correta. O intervencionismo com o apoio da lavoura tradicional e a industrialização e regulamentação também das leis trabalhistas. Tá? Nessa questão 3, vamos lá. Para a gente verificar aí o que é verdadeiro, o que é falso. Tá? E aí, para a gente até economizar um pouquinho de tempo, eu retirei as alternativas para a gente lidar só com as afirmativas mesmo. A Revolução de 1930, foi o resultado do descontentamento da sociedade brasileira com o sistema da República Velha, já expresso nas manifestações tenentistas dos 18 do Forte, da Revolução Paulista de 1924 e da Coluna Prestes. Verdade, tá? Isso tudo se envolve aí um contexto está inserido no contexto de, como é que eu posso dizer, de declínio da sociedade não, na verdade, de declínio da política do café com leite, da política dos coronéis. Tá? Apesar do título Revolução, o movimento iniciado em 1930 não realizou qualquer transformação de vulto na estrutura econômica do Brasil, que continuou com sua base agroexportadora. Olha, quando a gente fala desse movimento e ele ser chamado de revolucionário, ele vai ser responsável por uma série de transformações. A gente vai ter a construção, por exemplo, das leis trabalhistas, a gente vai ter o voto feminino, a gente vai ter uma nova Constituição. Então, essa alternativa, essa afirmativa, acaba sendo falsa, né? Em 1930, pela primeira vez, desde a proclamação da República, a elite paulista foi alijada do poder, o que contribuiu para a eclosão da Revolução Constitucionalista de 32 a partir de São Paulo, verdadeiro, a partir do momento que São Paulo não seria mais o centro, né, o grande centro, o único centro de poder político e econômico brasileiro, certo? Sobre o governo constitucional, é interessante a gente perceber algumas características, né? Esse governo aí, essa fase do governo de Vargas, que vai durar entre 34 e 37, basicamente durante o governo constitucional de Getúlio, vão ser realizadas a implementação do Código Eleitoral, por exemplo, né? Vai se criar a representação classista no Congresso e o próprio Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, que é o DPDC, certo? O moderno Código Eleitoral, ele vai prever o voto direto, ele vai prever o voto feminino, né? E a própria representação classista do Congresso vai consistir na indicação de sindicalistas por Vargas, né? Principalmente para negociar com as demais forças e os direitos das categorias das quais essas forças vão ser originárias, né? Vão ser oriundas. O próprio DPDC, o Departamento de Propaganda, vai realizar a promoção de censura também, né? Já que a gente está aí caminhando para a ditadura Estado-novista, né? A censura da produção cultural do país, né? De acordo com a própria política do regime, certo? Vai ser nesse momento também que vai ser interessante, vai estourar o chamado Plano Cohen, né? Que seria o Plano Cohen nesse momento, né? O Plano Cohen ele vai ser um documento, né? Supostamente elaborado por comunistas brasileiros, né, assim como em conjunto com comunistas estrangeiros também. E esse documento ele consistia, na verdade, de uma série de greves, de protestos, de vandalismos, ataques, todos essas características sendo direcionadas a governantes que tinham como principal objetivo derrubar Getúlio mesmo do poder, né? Após o fechamento do Congresso Nacional, Vargas vai acabar impondo uma nova Constituição ao Brasil, que vai ser conhecida, né, posteriormente como sendo a polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, que era claramente de tendência fascista, né? E aí o golpe de Vargas, organizado em conjunto aos militares, acaba tendo apoio da maior parte da sociedade brasileira, né? Isso porque, desde o final de 1935, o governo reforçava uma propaganda anticomunista muito grande, e isso estarrecia a classe média, né? Criava um medo muito grande. E a gente sabe que o principal objetivo disso era fazer com que a sociedade apoiasse a centralização política, né, que se desencadearia durante a próxima fase do governo Vargas, né, que é o próprio Estado Novo, né?
E aí a gente sabendo que Getúlio Vargas vai se usar da desculpa da instabilidade política, né, para a instauração da ditadura estado-novista, embora estivessem previstas eleições para a presidência da República ali para 1938, né, Vargas articulava esse golpe de Estado, né? Essa ameaça comunista, né, que a gente falou do Plano Cohen, vai ser um motivo para decretar um estado de guerra, né, que vai fechar o Congresso Nacional e vai instaurar a nova Constituição, a Constituição Polaca, que vai ser imposta, que vai ser extremamente autoritária, né, e vai se efetivar esse golpe de Estado aí em 1937. Mas antes da gente ir para o Estado Novo, né, antes da gente ir para o Estado Novo, mais especificamente, vamos tentar fazer um contexto maior, né, apesar de todas essas informações que a gente já falou, né. No Estado Novo vão ser criadas a Justiça do Trabalho, né, que vai se dar em 1939, assim como a consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT, em 1943, se eu não me engano, né. Cada categoria de trabalho, essencialmente, vai poder ser representada nesse momento por um sindicato, né. Essa restrição de apenas um sindicato por categoria acaba inviabilizando, né, uma organização mais autônoma dos sindicatos. Mas ainda nesse período, também vão ser construídas muitas indústrias de base, né, como a Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, a Vale do Rio Doce em 42, né, e a própria Fábrica Nacional de Motores, que vai ser construída ali em 1942 também, né. É ali em 22 de agosto, mais ou menos, de 1942, que o Brasil acaba entrando na Segunda Guerra Mundial, né, e principalmente devido aos conhecidos ataques, né, de submarinos brasileiros por forças do eixo, né, e a própria Força Expedicionária Brasileira acaba sendo enviada à Itália para combater até o fim da guerra, até 1945 mesmo, né. E aí, em 1945, que havia uma campanha eleitoral para presidente da República, e Getúlio Vargas desejava participar, né, para dar continuidade, né, mesmo ao seu governo. E temendo que ele se elegesse, os próprios militares o depõem, né, o depuseram, e o próprio general Eurico Gaspar Dutra, né, se elege presidente, é o primeiro presidente do período populista brasileiro. A gente tem aí o finzinho do período chamado como Estado Novo, certo? E aí sobre esse período da história de Vargas, vamos ver mais algumas questõezinhas, né? Essa questão traz o seguinte: o regime político, conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado à radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora de orientação comunista e pela Ação Integralista Brasileira de orientação fascista, modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo que tentavam lhe barrar o desenvolvimento, ascensão dos militares à direção dos principais órgãos públicos porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra Mundial, democratização da sociedade brasileira em decorrência da ascensão de novos grupos sociais como os operários, retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando-se a federação dos mesmos moldes da República Velha. A gente já sabe que a gente cancela essa alternativa porque não há esse retorno aos moldes da República Velha, né? Não vai haver uma maior democratização da sociedade brasileira, principalmente porque a gente está falando de um momento ditatorial da nossa história, né? A gente analisa muito a ditadura ali a partir de 64 e a gente esquece da ditadura estado-novista, certo? De 37. Ascensão dos militares à direção dos principais órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra Mundial? Não, certo? Isso aí o Brasil, ele vai, por mais que ele se insira na Segunda Guerra Mundial ao longo do tempo, mas esse movimento dos militares não se dá por isso, essencialmente, tá? Mas se dá para evitar uma continuidade do governo Vargas, né? Modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências, não vai haver um conflito com as principais potências capitalistas por parte do Brasil, por mais que Vargas, em um determinado momento, se aproxime ao ideário fascista. Tanto que, ao longo do tempo, ele vai se afastando desse ideário fascista, né? Não é à toa que o Brasil luta ao lado das forças aliadas, certo? E aí a gente fica, consequentemente, com a alternativa a radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que é comunista, assim como vai existir a AIB, de orientação fascista, né? Os chamados Galinhas Verdes, liderados por Plínio Salgado, né? Que faziam uma saudação muito semelhante à saudação nazista,
só que com a fala Anauê, né? E tinha como símbolo principal o símbolo do somatório, o sigma. Então, essa questão, ela traz o seguinte: o controle sobre os meios de produção foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Vamos ver aí o que é que o texto nos traz para a gente poder seguir. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Não é o controle sobre a verdade, né, mas é o controle sobre a aceitação de uma informação como sendo verdadeira. E aí a gente tem na alternativa A, que é que visava essa propaganda política, né? Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, estender a participação democrática por meios de comunicação ou alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Olha, como a gente fala de um movimento ditatorial, mais uma vez, então a gente já cancela 4 alternativas aí de uma vez. Na alternativa é aumentar o entendimento da população sobre as intenções. Não, se é um governo ditatorial, não tem essa de aumentar o entendimento de ninguém. Quanto mais alienado, melhor. Né? Estender a participação democrática, corta. Ditadura e democracia não combinam. Né? Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, não pelo mesmo motivo da alternativa E. E letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Mas isso seria uma ampliação da democracia, coisa que o Estado Novo não era. Tá? Então, consequentemente, a gente fica com a alternativa A, tá? E para a gente fechar, é importante a gente falar também de alguns pontos negativos do governo Vargas, né? A gente fala muito dos pontos positivos dos direitos trabalhistas, da ampliação do voto no início da era Vargas, né? Mas a gente precisa lembrar que num determinado momento, lembrando que a gente não fala sobre a fase democrática aí ainda, que é durante o ciclo populista, tá? Mas essencialmente é um governo ditatorial, né? Ele vai chegar em 1930 ao poder e vai instaurar uma ditadura só saindo do poder em 1945, né? Para posteriormente se eleger em 1951. Vai haver essa simpatia de fato pelo fascismo, né? Ele vai ser um grande admirador desses regimes totalitários ultraconservadores, certo? Vai haver um maior controle dos sindicatos, como eu falei antes, certo? Através dessas políticas populistas, ele vai se aproximar muito dos sindicatos justamente para poder cooptá-los nas suas intenções. Vai haver a censura, né? Como a gente falou do órgão de propaganda que vai ser responsável pelo controle das informações que seriam direcionadas ao público, assim como Vargas, como em qualquer outra ditadura, ele vai perseguir todos aqueles que não concordavam com sua política, né? Vai haver aprisionamentos, vão haver torturas, vão haver mortes em relação a isso. Então, a gente pode dizer que há uma violação ao que a gente considera por direitos humanos, certo? E aí, na nossa próxima aula, nós falaremos um pouco sobre o período populista, certo? E também sobre o governo democrático de Vargas, que vai de 1951 até 1954. Pois é isso aí, minha gente. Estudem e até a próxima.